O apartamento Mar, com assento, recebe esse nome porque ele faz uma alusão ao nome do cliente, mas também uma referência ao mar. E aqui a gente não está falando de mar turbulento, não. Nós estamos falando justamente de mar calmo, de boas energias. E esse foi o conceito que a gente quis trazer para dentro do espaço, para o projeto. Oi, pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou o Nil. E eu sou o Dan, nós somos arquitetos da Soul e hoje a gente vai apresentar o apartamento Mar, um projeto elegante e atemporal para um apartamento de 86 metros quadrados. Se tem algo que aprendemos durante a nossa carreira, é que boas energias durante a obra faz total sentido e muda completamente o desenvolvimento e o processo como um todo. Então, se a gente inicia um processo com uma energia positiva, um pensamento lá em cima, todo o andamento vai ser dessa forma. E claro que a gente não está falando que é um mundo de Alice, tudo perfeito. É uma obra, problemas podem acontecer. Mas é como a gente lida com isso que vai transformar o resultado final numa experiência positiva. E o apartamento Mar é um exemplo disso. O cliente tem energia super alto astral, positiva, a obra começou perfeita e terminou da mesma forma. Quando o cliente nos procurou, ele morava fora do Brasil. Ele precisava muito da ajuda para desenvolver o projeto dele da futura casa dele aqui de São Paulo. Dessa forma, iniciamos todo o projeto online e a gente só veio a conhecer ele no período de obra. O cliente havia contratado a personalização com a construtora e a ideia era manter, mas a gente fez algumas alterações de layout como a integração da sala com a varanda. Uma das principais mudanças que a gente teve de layout aqui no projeto foi a remoção da porta-balcão que dividia a varanda com a sala e com a cozinha e a criação de uma parede paralela à cozinha. Essa parede, ela serviu para a gente setorizar o espaço da área de cozinha com a área do living, só que ainda mantendo uma circulação fluida que organiza os espaços. Então, para o lado da cozinha, nós já tínhamos a bancada entregue pela construtora, que era uma bancada única que seguia desde quase que perto da entrada até a lavanderia, e a gente resolveu manter e fizemos uma criação de uma bancada em frente, que ela serve como apoio aos eletros do cliente, mais armários para armazenamento e uma bancada de refeições rápidas que divide a sala com a cozinha. Essa parede também serviu para a gente esconder um pouco a parte da lavanderia, que já existia, né? E a gente não queria mexer nessa bancada. Porém, pensamos em alocar a máquina de lavar do lado, só que com uma marcenaria fechando completamente esse espaço. Então, visualmente, nós temos um armário fechado e onde fica toda a baguncinha de área de serviço escondida. Ao entrar no apartamento Mar, nós fomos recepcionados por uma chapelaria, prática e funcional. Tem um gancho para bolsa, casaco, um baú para guardar o sapato, né? E o espelho para conferir o look antes de sair de casa. Mas o impacto mesmo é a visão que a gente tem ao entrar no apartamento, que é principalmente a nossa pintura geométrica num tom de azul mais forte, que vai trazer um punch para esse espaço mais clean. E além disso, nós temos um elemento imponente que é a nossa estante, que vai abraçar todo esse espaço. Ela recebe a função tanto de trazer memória afetiva da família, trazer alguns elementos de viagens, obras de destaque, mas também organizar e amarrar esse espaço. E a gente ainda aproveita a área inferior dela com bastante armazenamento. Já no living, a gente aproveita a parede que divide com a cozinha para criar um painel de TV, deixando ele mais liso e o rack vertical embutido para a parte da cozinha, onde a gente consegue alocar um nicho decorativo, a adega embutida e uma gaveta para os seus itens de bar. Chegando para o espaço da varanda, a gente tem a peça que é o coração aqui do projeto, que é essa mesa que nós criamos e mandamos fazer com um quartzito Blue Deep, que é um quartzito natural, com esse tom azulado que compõe muito bem com o restante do projeto. Essa peça central do ambiente nos possibilita fazer a conexão dos amigos do cliente, então a gente tem uma mesa para 6 lugares, ela está localizada aqui na varanda e a gente quis valorizar a vista, né, desse espaço. O apartamento está localizado no 25º andar, então a gente tem uma vista incrível aqui de São Paulo. E entrando para o escritório, que é um espaço que o cliente fica muito, permanece muito aqui dentro do apartamento, nós temos a bancada que ele trabalha, que ele precisava de uma bancada grande, confortável para 2 monitores. E nós temos um armário também de apoio, onde ele consegue guardar todos os itens de rouparia dele. Mas o ponto especial desse ambiente é um sofá-cama, que ele precisava muito para receber os seus parentes que vêm de outro estado. Além disso, no escritório, a gente trabalhou com uma estante que faz fundo
para a área da bancada, que é um espaço onde o cliente faz muitas reuniões, então ele precisava de um fundo interessante ali no escritório dele. Mas o ponto focal desse ambiente é o sofá-cama. É um sofá-cama muito especial. O cliente prezava muito pelo conforto dessa peça porque ele recebe os pais aqui no apartamento de vez em quando. Esse sofá-cama é um sofá-cama automatizado que com um botão ele se transforma na cama. Pelo sofá ser essa peça única que não desmonta, ele não entrava no quarto. Então ele conseguia subir pelo elevador, ele cabia aqui, mas ele não fazia a curva para entrar no quarto. Então a gente pensou em diversas possibilidades, a obra finalizando, a gente pensou em quebrar a parede para poder passar o sofá e depois construir de novo. E no fim, a que prevaleceu foi fazer realmente o içamento dele, porém ele ainda não passava pela janela. Então foi necessário a gente remover toda a esquadria mesmo, que a esquadria era uma esquadria com um tamanho um pouco maior, para conseguir passar. Foi um dia extremamente tenso, né? A gente conseguiu fazer essa junção desses 3 fornecedores, o fornecedor da entrega do sofá, do içamento e o fornecedor que ia remover a janela. O instalador já instalou novamente a janela, então deu tudo certo, como vocês podem ver. A Suite Master é o segundo ambiente integrante da área íntima. E nesses 2 ambientes nós trouxemos o piso vinílico para aquecer esses espaços, assim como outros elementos. Então aqui neste quarto nós estamos usando papel de parede, tecido da cortina, né, tudo isso para trazer a sensação de aconchego. E na Suite Master nós tomamos uma decisão bem bacana de projeto, que foi integrar a varanda pertencente a esse espaço dentro do quarto. Então a gente conseguiu alongar o dormitório, criando um espaço de leitura bem gostoso. Além disso, a suíte tem um mega closet que, para quebrar um pouquinho a quantidade de armários, nós abrimos alguns nichos, né, alguns elementos vazados dentro desse closet, justamente para a gente conseguir ter mais fluidez e dinamicidade dentro desse espaço. Além, claro, de ganhar bastante armazenamento. Com a integração que nós fizemos da varanda com o dormitório, a gente fez o envidraçamento da varanda. Mas sabemos que nenhum tipo de envidraçamento é 100% estanque. Nós estamos no 25º andar. Então uma chuva muito forte com vento pode entrar um pouco de água. E aí, para nos resguardar quanto a isso, nós fizemos um ralo linear conectando todo o perímetro da varanda e aí deixando o piso vinílico separado dessa área, garantindo assim uma segurança a longo prazo para este ambiente. Particularmente, um dos meus espaços preferidos do apartamento Mar é essa área da leitura que nós temos na Suite Master. Então a gente tem ali um espaço super aconchegante e valorizando a vista que esse apartamento tem. Nos 2 banheiros, nós optamos por manter a personalização entregue pela construtora. A gente adicionou apenas marcenaria pela parte funcional e também fizemos uma pintura divertida nos 2 ambientes. Já o lavabo foi um ambiente que a gente optou por ousar mais, trazendo um papel de parede vibrante. Vamos de novo, vai. Perfeito. E eu sou o Dan, nós somos... Caralho! Danilo! Você terminou, eu fiz assim.